Shalom, saudações e bênçãos. Mais uma vez é uma alegria para mim compartilhar com vocês e sejam bem-vindos a este acompanhamento que vocês estão me fazendo. Vamos sentar ali, eu abro a porta do carro para vocês. Vocês entram aqui junto comigo. E vamos visitar mais uma cidade em Israel, na terra da Bíblia. E é uma cidade onde há habitantes aqui. Não? Muita gente talvez já tenha ouvido o termo beduíno. Aqueles que ouviram o termo beduíno geralmente o associam com pessoas que vivem à beira das estradas, em tendas, em acampamentos, em casinhas feitas assim, de chapa, como de filme e coisas do tipo. Mas a realidade é que também hoje em dia, no território de Israel, no ano em que nos encontramos hoje, 2021, existem cidades onde os beduínos vivem, e hoje nós vamos visitar uma das maiores que atualmente se encontram no estado de Israel. Esta é a segunda cidade, depois de Nazaré, que tem majoritariamente população muçulmana, ou seja, pessoas que praticam a religião muçulmana. Nós vamos conhecer um pouco a cidade, vamos dar uma volta por dentro dela. Então se preparem e sejam bem-vindos. O nome dessa cidade é Rahat, isso mesmo, Rahat. Então sejam bem-vindos, coloquem o cinto de segurança e vamos entrar em a cidade de Rahat. Obrigado. Muito bem, já estamos entrando aqui na cidade de Rahat. Se tiverem que escrever em espanhol, é R-A-H-A-T. Esta cidade, como eu disse, hoje em dia é a segunda maior cidade, depois da cidade de Nazaré, habitada por muçulmanos. Ou seja, quando eu digo muçulmanos, são as pessoas que praticam a religião muçulmana, mas na verdade essas pessoas se identificam como beduínos e todas as pessoas, tudo que vamos ver aqui são beduínos. Não há habitantes judeus aqui, não vivem judeus. É uma cidade em que se fala o idioma hebraico, além de que aqui também se fala o idioma árabe. Mas o idioma hebraico é fundamental, já que é uma das cidades que pertencem ao Estado de Israel. Agora ela tem 42 mil dunams de tamanho. Quando falo dunams, depende muito da medida que cada um utiliza. Do entendimento sobre dunas, porque, por exemplo, nem todos os países ou nem todos os lugares têm exatamente a mesma interpretação da medida de um dunam. Aqui, Israel se baseia no dunam da época do Império Otomano, aquele que existia antes de Israel passar para as mãos dos ingleses. Antes de 1917, ou seja, ainda restou muito da cultura otomana turca por aqui neste lugar. E a medição? Por exemplo, a medição, o que é o sistema de Duna, é feita de 1.000 metros por 1.000 metros quadrados. O que nos leva a entender que, finalmente, a cidade de Rahat tem exatamente 42 quilômetros quadrados. Espero ter me explicado com isso. E se não ficou bem claro, não deu para entender? Então, aí vocês dão um rewind no vídeo, voltam e tentam interpretar. Lembrem-se sempre que a duna, a medida em Israel é de 1.000 por 1.000 metros, é uma duna que transforma 1 quilômetro quadrado. Este lugar, por exemplo, para que entendam por que essa cidade é tão grande, porque a cidade de Tel Aviv, aquela que é grande, conhecida pelos arranha-céus e tudo aquilo, ela tem 50 quilômetros quadrados. Então imaginem se esta cidade tem 42 quilômetros quadrados e Tel Aviv tem 50 quilômetros quadrados. Quão grande é esta cidade? Ela está localizada no território do Negev, fica a 12 quilômetros da cidade bíblica de Beersheba.
Lembre-se, nós tivemos lá 2 vídeos onde fizemos na Bíblica. Tel Berzeva. Depois nós vamos visitar a cidade de Berzeva, a Berzeva moderna. Hoje em dia é uma cidade enorme. E aqui, bom, é a proximidade que essa cidade tem. Essa cidade não nasce como cidade. Primeiramente nasce como uma espécie de assentamento. Quando se fala em assentamento, é um grupo de pessoas que se estabelece em um lugar determinado. E eles finalmente recebem o reconhecimento por parte do governo, onde finalmente vão receber água, ali vão ter eletricidade. Ou seja, já vão se estabelecer lentamente no local e vão ter mais famílias e vão acompanhar mais pessoas e mais pessoas. Eles vão se aproximar cada vez mais até que finalmente o território começa a crescer intensamente. Este lugar acaba se transformando em cidade, depois do crescimento que teve. Agora sim, teve um grande crescimento, mas não tinha trabalho. Aqui havia uma quantidade de desemprego, mais de 40% de desemprego nessa população. Ou seja, o que eles tinham que fazer urgentemente era trazer trabalho. Então, como o trabalho foi trazido para cá? Porque a cidade já era grande e reconhecida o suficiente. O que fizeram foi criar uma conexão de transporte público. Então trouxeram transporte público para cá, para poder conectar esta cidade com as cidades onde realmente vivem os judeus, onde realmente vive o povo judeu. E então, dessa forma, essas pessoas, os beduínos, podem se conectar com as cidades habitadas pelos judeus. E finalmente lá eles conseguem empregos onde vão trabalhar dentro da cidade e muitos deles também começam. Os jovens, especificamente, começam a estudar nas universidades onde vão estudar, por exemplo, em Tel Aviv. Muitos vão estudar em Beersheba, recebem seus diplomas. Aqui temos, neste lugar, nesta cidade, pessoas que são médicos, são advogados. Ou seja, melhoram a qualidade de vida da cidade. Embora vocês vejam uma cidade que talvez possa ser considerada um pouco precária pelo que se vê por fora, não tem muita semelhança com uma das cidades judaicas, com o jeito que as cidades judaicas parecem, talvez um pouco mais modernas, mais cuidadas, mais limpas, especificamente um pouco mais de ordem. Mas também tem muito a ver com a cultura. A cultura do povo árabe já é assim, é diferente da do povo judeu. Quanto ao tema de Talvez a ordem e a questão do cuidado. E como organizar um pouco a cidade? como eu disse, a cidade é grande, aqui não corremos nenhum perigo. Para quem questiona sobre o perigo de estar aqui, Não é perigoso. Esta cidade é uma cidade, como eu disse, beduína, e os beduínos, vamos falar sobre eles agora. Um pouco sobre eles, eles se dividem em 2 linhas de pensamento. Uma linha de pensamento diz que eles são descendentes de um dos filhos de Noé, mas mais precisamente dos netos e do irmão de Éber, que vinha da família de Noé. E eles são os que habitaram na região do Oriente Médio, ou seja, toda a região do que é conhecido como a antiga Mesopotâmia. o que em um momento foi Babilônia, em outro momento foi a Pérsia. O que hoje em dia, por exemplo, são cerca de 22 países árabes reconhecidos como países árabes em toda aquela região. Emirados Unidos e um monte de países, Arábia Saudita, Egito, vários países que são reconhecidos como árabes. E muitas das pessoas que nasceram lá, Então, depois, com o passar dos anos, começaram a se estabelecer no território que já era território de Israel. E tudo o que foi esse território, tudo o que foi a cultura mesopotâmica aqui no Oriente Médio, então eles afirmam que sempre estiveram lá, que eram daquele lugar. nós somos descendentes daqueles que mais tarde, obviamente, vão adotar a religião muçulmana como religião oficial. E é que aqui, esta cidade finalmente acaba se transformando. E 100% dos seus habitantes são muçulmanos. Lembro-me de vir aqui com minha esposa, anos atrás. Nós estávamos vendendo, não me lembro, acho que era uma máquina de lavar, e um casal americano chegou na nossa casa para comprar, e nós não sabíamos direito quem eles eram.
Não sabíamos muito bem, sabíamos que eles estavam morando aqui e nos perguntaram se poderíamos trazer para eles. Então nós entramos no carro, colocamos a roupa no nosso carro, viemos até esta cidade e trouxemos para eles. Ao chegar, vimos que moravam em uma casa bem moderna. Há casas bastante modernas em uma parte da cidade, onde a cidade ela está se desenvolvendo de forma moderna. E eles nunca nos disseram isso, mas interpretamos que eles eram missionários dos Estados Unidos que tinham vindo para cá com o objetivo de trazer o evangelho para este lugar. Um povo totalmente muçulmano. Não há cristãos, não há congregação cristã, não há igreja católica. Ou seja, não há absolutamente nada aqui. Também, como eu disse, não há sinagogas e muito menos, ou seja, aqui não vive o povo judeu. Vocês não vão ver religiosos judeus nesta cidade. O que tem aqui, vamos ver agora depois, mais tarde. Muitas mesquitas. Isso é o que predomina devido à religião muçulmana aqui neste lugar. Vamos descer um pouco, talvez, do carro, se eu tiver chance, e vou mostrar para vocês um pouco de como é lá fora. Isso que vocês estão vendo aqui, vou tentar estacionar para que possam ver. Olhem, ali está. Sabe de uma coisa? Vou descer um pouco aqui e vou mostrar um pouco para vocês do que se trata isso. Ok, olha, desci do carro para mostrar um pouco do que se trata isso. Primeiramente, quero mostrar para vocês que aqui deste lado está a prefeitura deste lugar. O que vocês estão vendo, esse é o município ali da cidade de Rajat. Também se encontra uma organização, um escritório que cuida dos cidadãos, daqueles que não têm emprego. Todas essas pessoas aqui se encarregam de ajudá-los e mostro isso para vocês porque em determinado momento isso era o centro das atenções. Hoje em dia já não é mais. Porque hoje em dia surgiu tudo o que tá a globalização, né, os shoppings e tudo mais. Tudo o que tem a ver com os grandes shopping centers. Mas antigamente se usava muito as viagens em camelos. As viagens em camelos lembram, por exemplo, de Abraão. Ele tinha uma tenda em um lugar chamado Beersheba. Dizem que ao vir, recordam a história contada? Quando os anjos visitantes vieram, ele saiu e lhes disse para ficarem. O que era que ele tinha? Ele tinha um lugar para receber pessoas que era sua fonte de renda. Quando ele tinha esse lugar, não era só para receber essas pessoas, mas geralmente o que ele recebia era visitantes que vinham o tempo todo, mas mais precisamente era o correio postal. Quem era o correio postal? Eram grupos de nabateus que vinham a cavalo trazendo a mirra e os utilizavam como pessoas encarregadas de levar materiais, cartas ou presentes para familiares que moravam em outro lugar. Essas viagens eram caravanas com duração aproximada de 6 meses. E então essas pessoas, esses lugares como onde estamos agora, acabavam comprando dessas pessoas coisas como se fossem internacionais. Então eles traziam o produto, o tecido daquele, não sei, daquele país, daquela nação, para que finalmente fosse vendido aqui. Então você morava aqui nesse lugar e podia comprar um produto sem ter viajado até, por exemplo, até o Iraque, vamos chamar de Iraque. Você simplesmente comprava na sua loja local, que era como funcionavam as lojas naquela época. Então esse grupo de nabateus que vinha a cavalo trazia esses produtos. Bom, não, eles traziam produtos naquela época, mas era como se fossem as lojas principais. O que é conhecido como shuk? Na língua hebraica é o mercado. E no mercado, a pessoa vinha e comprava tudo a um preço bem econômico. E além disso, não só era um preço econômico, mas também aproveitava muito o fato de comprar algo moderno. Hoje em dia, quase tudo desapareceu por completo. E o único que restou são pessoas que só vendem roupas baratas, sapatos e coisas assim. Existem desses iuque beduínos em diferentes cidades do sul, porque em Beersheba também tem.
O que vocês estão ouvindo é o idioma árabe. Eles estão fazendo isso aí. E quanto custa tudo? Aqui também tem dias que trazem verduras. Naquela época também tinha venda de animais. Sim. Vendiam-se ovelhas, vendiam-se camelos, vendia-se de tudo, jumentos, de tudo, de tudo, de tudo. Hoje em dia só restou a vestimenta. Então, bem, isso é o moderno hoje em dia. Ou o que restou na nossa era moderna? Do que é um yuk, um mercado árabe? Daqui vamos seguir e eu continuarei mostrando um pouco da cidade ao redor, certo? Então vamos entrar no carro novamente e ver o que mais encontramos na cidade de Rajat? Ok, então voltamos agora de novo. Para o carro, posso garantir para vocês que lá fora está muito, muito, muito quente. Então é bom que a gente possa se mover aqui dentro, no carro que tem ar-condicionado. Quero continuar contando para vocês sobre a questão dos beduínos para poder esclarecer essa dúvida, porque ficou meio no ar. Algo que eu tinha esquecido, porque eu disse que eles acreditavam em duas correntes. Uma era daqueles que tinham habitavam em toda a região do Oriente Médio, que eram os descendentes de Noé. E a segunda linha de pensamento dos beduínos é que eles são descendentes de Ismael, ou seja, que também vem do mundo egípcio. Como eu disse, de qualquer forma, ao se estabelecerem no Oriente Médio, eles criaram uma cultura muito própria. São chamados de nômades, são pessoas que não se estabelecem em um lugar fixo, mas sim vão se movendo de um lado para o outro. É por isso que eles, em geral, a grande maioria dos beduínos. É a cultura deles. Viver em tendas, eles vivem em tendas. Vocês vão ver que a maioria, por isso quando dizemos a maioria dos beduínos, são pessoas que vivem em tendas. É por isso que eles têm essas casinhas assim, individuais no meio do deserto e vão se mudando de um lado para o outro. E vivem mais precisamente da questão do queijo, das cabras, do cuidado dos camelos, da construção e todo esse tipo de trabalho que eles podem realizar. Por isso é muito estranho. E nem todos os beduínos aceitam a ideia de morar em uma casa ou viver em uma casa construída de cimento. Ou seja, de blocos, apartamentos e coisas assim, como o que estamos vendo. Por isso ainda há muita gente que vive de forma precária, porque a cultura deles é assim. Os beduínos modernos, aqueles que se estabelecem em cidades como nesta aqui, também têm um pensamento um pouco diferente. Os modernos, então, já preferem ter casas com ar-condicionado, em alguns casos com piscina, e já vão se modernizando um pouco mais em relação ao seu modo de viver, né? A outra linha de pensamento, como eu disse, né, que eles vêm da corrente de Abraão, já se movem desse lado. Sabe de uma coisa? Vou seguir direto para aquele lado para poder mostrar para vocês uma mesquita. Para que vocês possam ver. Já se conhece bastante sobre as mesquitas na América Central e do Sul, mas é para que vocês vejam também como elas são desse lado. Se vocês prestarem atenção, também não dá para ver muito, mas na verdade, se vocês prestaram atenção nas placas dos veículos, aqui são as placas dos veículos de Israel. Porque essas pessoas são cidadãos israelenses e aqui a situação fica um pouco complicada, não é? Como pode ser que eles são árabes, né? São muçulmanos, são beduínos e também são israelenses? Sim, eles são israelenses porque lembrem-se que Israel, o Israel moderno, dá cidadania para aquelas pessoas que também não são judias. Ou seja, uma coisa é ser cidadão do moderno Estado de Israel e outra coisa é ser judeu. Então não se pode misturar ser judeu com ser israelense, ok? Ser israelense é receber a nacionalidade do Estado de Israel.
Ser judeu é pertencer à linhagem da tribo de Judá, que é totalmente diferente. Alguém que é judeu pode ser israelense, e alguém que não é judeu também pode ser israelense. Portanto, os beduínos, eles são israelenses. Olhem aqui a torre, o minarete. Aqui vamos ver, vou dar a volta nesse círculo desta mesquita. Estão vendo ali? Se vocês olharem lá em cima, é como a cúpula, aquela que é conhecida no Monte Moriá. Na cidade de Jerusalém, quase todas têm cúpulas. Por isso vocês verão aquela mesquita com a cúpula na cidade de Jerusalém. Olhem, vou continuar para mostrar outra que tem lá do outro lado. Então, voltando também, enquanto vamos até lá. As placas dos veículos são de Israel, porque aqui não há diferença em entrar ou sair da cidade, ou seja, aqui não vamos encontrar nenhum tipo de fronteira. Por quê? Porque não são gente. Islamista, ok? Dentro do islamismo existem duas correntes, não quero confundi-los. Existem os islamistas a favor da paz e existem os islamistas a favor do terrorismo. Ou seja, há duas correntes. O islamismo é mais uma corrente política do que qualquer outra coisa. E tudo o que tem a ver com o Islã, exatamente? É um lugar que tem a ver com a religião muçulmana, ou seja, é proteger tudo o que tem a ver com o muçulmano. O muçulmano é aquela pessoa que tem como leitura o Alcorão e como líder maior o profeta Maomé. Ok? Mais ou menos assim, um simples resumo sobre quem são os beduínos e como pensam o que pensam. Quanto ao ponto de vista político, eles não têm uma nação específica a qual se sintam enraizados. Por quê? Porque são pessoas que se movem de loja em loja. Então, se eles estão aqui, eles vão defender este povo daqui. Olhem, aqui está esta mesquita, que grande que é. E lá em cima, se vocês prestarem atenção, lá em cima, eu vou parar aqui um pouquinho. No minarete, lá em cima, estão vendo? Tem alto-falantes. Vocês conseguem ver os alto-falantes lá em cima? Aqueles alto-falantes? É porque eles avisam quando, por exemplo, é hora da oração. Eles têm 5 horários de oração e nesses 5 horários todo mundo fica sabendo quando é o momento de orar. E onde quer que estejam. Não necessariamente precisam ir até a mesquita, mas onde quer que estejam, eles acompanham o som da oração que está sendo feito a partir da mesquita. Antigamente havia uma pessoa que precisava subir lá em cima do minarete. E dali eles faziam uma oração em voz alta. E faziam isso em voz alta para todas as pessoas que estavam relativamente perto. Atualmente com a modernidade. Então colocaram alto-falantes e esses alto-falantes fazem com que o som alcance um raio muito mais amplo que antes não conseguiam alcançar. Então é bastante especial. A gente tem que se acostumar. Às 5 da manhã, inevitavelmente você ouve que lá fora estão orando e em horários diferentes eles estão orando de forma permanente. Como eu disse, 5 orações do povo muçulmano, dos muçulmanos, na verdade, e 3 vezes ao dia os judeus. Se vocês prestarem atenção, há muita construção. Também estão construindo permanentemente, o tempo todo estão construindo aqui, neste lugar. Olhem, agora eu vou me desviar um pouquinho para dentro deste lugar. Aqui tem uma escola. Não posso ir para lá porque é uma escola. Eu queria ir até aquele lugar, sabem? Vou me virar para trás. Pelo menos vamos até onde nos permitirem entrar. Vamos lá, somos aventureiros, vamos explorar. Talvez eu esteja entrando diretamente na escola, mesmo não sendo meu objetivo. Vamos ver o que acontece. Não olhem, entramos e saímos. Era como um tipo de atalho. Dentro da escola, a escola está lá dentro, tudo o que tínhamos visto, todo esse paredão. Não era nenhum atalho. Aqui terminamos no estacionamento. Agora sim, vou dar a volta de novo.
e vamos retornar. Bom, de quebra, vocês e nós conhecemos isso nessa aventura. Ali dá pra ver a escola, ali está. Vamos continuar andando, vamos ver. Quero tentar chegar naquele outro lugar para que possamos ver um pouco mais da cidade. Em resumo, não tenham medo, aqui não é uma cidade perigosa. Aliás, quando visitarem Israel, este é um dos lugares que vocês podem conhecer nós. Mais adiante, com mais tempo, vamos visitar a cultura beduína, onde vamos nos encontrar diretamente com a cultura dos antepassados. Essas pessoas são relativamente modernas, nós vamos nos encontrar com o povo de antigamente. A tradição, aqueles que se vestem com as roupas do deserto, que preparam a comida do deserto. A hospitalidade que eles têm é baseada na hospitalidade de Abraão, é por isso que eles são assim. Você, por exemplo, se eles disserem, venha, estou te convidando para tomar um café, você não pode recusar, você tem que ir tomar o café. Quando você tomar o café, com certeza vai perceber um aroma ou um sabor diferente do que você está acostumado. É um café. Aqui se toma café arábica e geralmente eles gostam do café turco, que tem um aroma diferente e fica uma borra no fundo. Então você só precisa tomar o líquido e não tomar todo o copo, porque no fundo vai ter a borra e isso não é bom. É tudo o que sobra do café embaixo, né? Então você tem que aceitar de qualquer jeito. Você não pode dizer não, obrigado, que acabou de tomar um café na entrada. Você tem que aceitar. Tudo o que colocarem na sua frente quando te convidarem para uma mesa beduína. Você tem que consumir, né? Não tudo, mas tem que consumir. Ou seja, não pode ser tímido. Em outras palavras, consuma porque eles gostam disso. Quando você está, digamos, aceitando a cultura deles, né? Está aceitando a comida deles. E para eles isso é um símbolo de que você está se sentindo bem, está confortável e está gostando. Então, como eu disse em outra ocasião, nós vamos voltar e vamos explorar um pouco mais. Aqui há museus, Museu da Cultura Beduína. Vamos visitar o Museu da Cultura Beduína. Vamos comer em um lugar típico beduíno, para que vocês vejam como é a comida beduína. Muita da comida que eles têm também pode-se dizer que está. Não. Dieta bíblica, ou seja, você vai encontrar na dieta bíblica parte dos alimentos que eles têm. Porque novamente se baseiam no que estava relacionado com a linhagem de Abraão, ou seja, descendentes de Abraão. Lembrem-se sempre disso. Os beduínos se dividem em dois setores ou em duas linhas de pensamento. Por um lado, os de Abraão e, por outro lado, os de Noé. Ou seja, eles vão muito mais para trás. Ou seja, eles dizem que já estavam desde antes. É por isso que toda a região do Oriente Médio, em sua maioria, também pertence ao povo, aos árabes. Vamos continuar? Daremos mais algumas voltas por alguns minutos antes de deixar a cidade. Ainda há muito o que fazer. E vamos nos preparar, porque estamos preparando um novo material e esse novo material, de verdade, queremos dedicar tempo a isso, porque vai ser um material tremendamente incrível, com muito ensinamento, muita revelação e que você não pode perder. É um material incrível que você não pode perder. Vou ver se me lembro como sair daqui. Acho que sim, me lembro. Vamos ver se vocês me ajudam. Vocês se lembram como entramos aqui? Acho que aqui eu tinha que ir para a direita. Ou estou entrando em território que não tem nada a ver. Acho que estou entrando em território que não tem nada a ver. Acho que por aqui não era nada, mas... Vamos ver se era por aqui. Vamos continuar andando. Vamos ver até onde chegamos. Vamos ver. Isso está bem interessante. De verdade, eu nunca estive aqui. E eu estou sem sistema de posicionamento global, ou seja... Minha ideia é vir e entrar. E de alguma forma, vamos sair daqui como vamos sair daqui.
Agora eu realmente não sei, porque acho que entrei mais no coração da cidade, estou talvez mais dentro do povoado. Como saímos daqui? Eu vim aqui para sair. Sabem de uma coisa? Acho que não vamos sair de jeito nenhum. Acho que cada vez que vou entrando mais fundo, estou me enterrando mais dentro da cidade, quer dizer, mais dentro do povoado. Então vamos fazer uma coisa. Vamos virar nessa rua aqui e talvez o que vamos fazer é depois, na outra esquina, vamos virar novamente à esquerda. Quando eu digo à esquerda, preciso imaginar com qual mão escrevo para me orientar. Acho que sim, vire à esquerda aqui. Vamos tentar sair. Motoristas e taxistas, por favor, me ajudem. O que eu faço? Sigo em frente ou viro à esquerda? A rua em frente está fechada. Vou virar à esquerda. Vamos para a esquerda. Daqui eu vou para a direita. Eu sei que muitos de vocês estão pensando que bagunça que tem na rua, que bagunça que tem nessa cidade. Por favor, sim, mas lembrem-se do que eu disse no começo do vídeo. Esta é uma cultura que não está acostumada a viver em cana. Ou seja, é uma cultura que vive em tendas. Ou seja, para eles a ordem de uma casa não é tão ordem assim. De uma casa, para eles isso é algo novo, algo moderno, tipo o que estamos fazendo aqui. Teríamos que vir à noite para ver como é esse lugar aqui e aqui. Se eu for para a direita, voltei de novo para o começo, acho que voltei de novo para o começo e daqui vou para a direita de novo. Vamos ver o que a gente encontra. Se vocês prestaram atenção, aqui também tem essas rotatórias como nas cidades judaicas. Exatamente a mesma coisa, né? Quase não tem semáforos. E tudo isso por uma questão de economia de energia. E além disso, evita acidentes. Isso é Baduk, como se diz na língua hebraica. Isso é completamente comprovado que os acidentes são evitados, o fato de ter rotatórias e não ter semáforos. Vamos lá, como sair daqui? Isso parece por ser a avenida principal, pelo que dá para ver. Reparem que tem duas pistas. Tem uma, não sei como se chama isso, que fica no meio, canteiro central, boulevard, como quiser chamar. Vamos tentar passar esses veículos. Outra coisa. Aqui a lei da rua, ou seja, as sinalizações e tudo isso é irrelevante. Ou seja, aqui para a cultura, também a cultura árabe beduína, não é muito, né? Talvez na Europa seja diferente, mas aqui não é muito respeitado. Aqui, diretamente, quem coloca o bico do carro primeiro é quem vai avançar e impor respeito na rua. Muitos de vocês também me dizem aqui, irmão. Aqui também, irmão. Nos nossos países é exatamente igual. No lado judeu, não. No lado judeu é muito mais organizado e isso também tem a ver com as altas multas que se recebem do lado judeu. Acho que de novo fui para outro lado. Mas tudo bem, acho que já estamos perto da saída. Bom. Desculpa. Vocês sabem que tivemos ali um pequeno corte de câmera, porque a câmera desligou por causa do calor, o calor que está fazendo aqui. Para que vocês tenham uma ideia, estamos em 36 graus. O que significa 96 Fahrenheit? Ou seja, está muito quente. E mais do que tudo, tenham em mente que a câmera está quase colada no vidro do carro. Porque assim vocês podem ter uma visão melhor da cidade. E isso faz com que a temperatura seja, não sei se duplica, triplica, mas a temperatura é muito mais alta. E o aparelho então avisa aquecimento, vou desligar, e acaba desligando, e ele não avisa, vou desligar em 2 minutos, ele simplesmente desliga direto. Então foi por isso que a imagem cortou, então pedimos aí um perdão antecipado, né? Mas
Nós já estamos saindo da cidade e eu sei disso, né? Porque já estamos na parte central da cidade, onde ficam as lojas, como a avenida principal, como dissemos antes e pronto. Isso vai nos levar para a rota principal de saída, onde já vai nos conectar diretamente, finalmente, à rota principal, que já conecta com as cidades judaicas, que são, por exemplo, já Tel Aviv, Beersheba, as que vão estar ali perto dessa cidade. Quero agradecer a vocês por terem me acompanhado nessa experiência, nessa loucura de entrar aqui sem sistema de posicionamento global, de entrar nesse lugar. E espero que vocês tenham aprendido e conhecido mais uma cidade aqui em Israel. E desta vez tentando entender um pouco mais sobre a cultura de Israel e como Israel convive, ou seja, como é conviver em Israel árabes e judeus, o muçulmano e o judaísmo, ou seja, o praticante do islamismo, ou aquele que é muçulmano e aquele que pratica o judaísmo. Aqui um com o outro compartilham sem nenhum tipo de inconveniente. O fato de defender sua nação e o fato de estar vivendo nesta nação. Como dizem as escrituras, Israel é a nação mais bonita de todas as nações. E digo isso sem desmerecer nenhuma. Obviamente, cada uma tem sua beleza. Toda a terra é criação de Deus, mas a Bíblia diz que Israel é a mais bela de todas, né? E a verdade é que Israel tem de tudo. Assim como tem verão, tem deserto, tem montanhas, tem neve, tem mares, tem absolutamente tudo em um pequeno território. Uma das grandes empresas que encontramos aqui na saída, agora quando vamos sair, é algo chamado SodaStream. Não sei se já ouviram falar disso. E é uma empresa judaica que deu muito emprego para beduínos, então é uma empresa que está a favor da paz. E eles se instalaram aqui justamente neste lugar para mostrar que é possível conviver, que é possível viver juntos, independentemente da religião que se pratique. Lembramos que o problema que Israel sempre tem não é necessariamente o conflito, a briga com as religiões, mas sim o conflito com os grupos terroristas. E desde então essa luta já dura muitos anos e isso continua. Já estou vendo quase o final da cidade, já estamos saindo, então daqui eu me despeço de vocês. Então permitam-me parar por aqui e no próximo lugar esperem um pouquinho, não vão embora, fiquem aí um pouquinho. Vejam a quantidade de câmeras que tem por aqui também. Vamos lá aqui. Quero ver aqui, vou parar aqui, paro aqui, aí desço. E nos despedimos, me espera. Muito bem. Aí eu desci do carrinho, só para me despedir de vocês, para que possamos nos ver. Vocês que possam me ver, eu que possa ver vocês. Vocês à distância, né? Não sei como posso ver vocês, vocês devem estar se perguntando, mas bem, pelo menos eu sinto que vocês estão aí. Espero que vocês tenham gostado desse passeio, onde nós saímos um pouco para passear por esta cidade e conhecer um pouco mais sobre as culturas daqui, vivendo no território de Israel. Não percam o próximo episódio, de verdade, o próximo episódio vai estar incrível. E além disso, teremos uma convidada especial nesse episódio, então fiquem preparados. Se não são membros do canal, inscrevam-se. É a primeira vez que digo isso. Compartilhem com os amigos se isso foi uma bênção para vocês. E aqui temos muito mais. Queremos levar Israel até a sala da sua casa para aprender mais sobre arqueologia, cronologia e a Bíblia. Inscreva-se na academia em delanacademia.com. Vocês podem acessar recursos e cursos lá. Estamos compartilhando tudo o que o Senhor nos deu, entregando a vocês para que possam aprender. Então, sem mais bênçãos, muito obrigado por nos acompanhar. Nos vemos em um próximo episódio de Conhecendo Israel, com a Bíblia na mão. Tchau, shalom, bênçãos.